alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Conexão Campo Cidade, esse programa que a gente gosta tanto de trazer, né, as notícias do agronegócio semanais. Estará comigo aqui hoje o professor Roberto Rodrigues e o Marcos Reis. Nós temos o Marcelo e o Antônio estão num voo, não poderão participar conosco. E o Tejon está na Expo Londrina. Ele mandou um vídeo para nós aqui do Conexão Campo Cidade. Queria pedir, inclusive, se pudesse subir o vídeo do Tejon para a gente começar a nossa conversa. Olá, pessoal, Conexão Campo e Cidade. A gente está aqui hoje em Londrina, na Expo Londrina. E aqui vamos tratar sobre política econômica, sobre os impactos no agronegócio. Conosco está o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, e lideranças das cadeias produtivas todas do Paraná. E a expectativa aqui em Londrina é que a gente possa ter também uma feira que seja mais um sucesso, como tem sido as primeiras deste ano. Portanto, Conexão Campo Cidade e querido Roberto Rodrigues, o Gustavo Loyola mandando um abração para você. Abraços. Abraço, Tejon. Viajando o Brasil aí, que o agro não para, né? Muitas feiras, muitos congressos. Importante aqui para trazer para nós. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Letícia. Então, vamos falar aqui, né? Tivemos essa semana 100 dias, né, de governo e várias manifestações em relação a esse assunto. Eu queria chamar o Marcos Reis para falar um pouquinho da sua análise, né, desses 100 dias do governo, dentro dos temas do agronegócio, Marcos. Palavra com você aqui. Bom, novamente aí, Letícia, minha muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar o nosso eterno ministro, professor Roberto Rodrigues, e a todos que prestigiam o Campo Cidade, né? Bom, Letícia, de maneira rápida, estávamos todos muito preocupados, não sabíamos que rumos seriam tomados, o que aconteceria, o que poderia acontecer. Então, Letícia, como eu vejo os 100 dias do governo para o agronegócio? Eu noto que a guerra pré-declarada entre o atual governo e o agronegócio, ela não foi deflagrada. Existiram algumas rusgas iniciais, mas, a meu ver, que não foram para o embate. Já nós entraremos aí em mais um tema bastante sensível ao agronegócio, que é a questão das invasões de terra. E mesmo estas, que eu poderia te dizer que seria a maior preocupação de todo o setor, não vieram ou não foram tão bem apoiadas pelo atual governo como se esperava. Não vejo
grandes problemas. O que acontece, Letícia? Antes, quase já passando a bola para o professor Roberto, né? O agronegócio, ele anda sozinho. Não é o principal setor, a locomotiva do Brasil à toa. O agronegócio não depende do governo quase que para nada. Então, se o governo simplesmente não atrapalhasse, e a meu ver não está atrapalhando, o agronegócio fluiria. Acredito, e eu não vou me arvorar, porque aí vocês vão dar aula sobre isso, mas os números e as perspectivas para o agro 2023 são excelentes, tá? E tem só para apimentar um pouquinho, né? Tem um cliente que esteve com 2 players do atual governo, tá? 2 players, inclusive, da velha guarda. E ele é do agro. E, tendo a oportunidade de perguntar, ele demonstrou a preocupação, isso ali com mais ou menos 30 dias de governo, né, no máximo, com o futuro do agro brasileiro. E um desses grandes players, que realmente é um dos... Enfim, disse o seguinte para ele: ninguém mata a galinha, o nome desse cliente é Manuel, gosto muito dele, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro, São Manuel. Principalmente o nosso presidente, que é um homem muito inteligente. Esquece, vou repetir, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro, né? O Brasil precisa dela e o atual presidente sabe disso, tá? Aí eu já passo a bola logo para o ministro Roberto para fazer as suas colocações, ou devolvo para você, viu, Letícia? Obrigada, Marcos, até por aceitar nosso convite aqui de participar conosco, e eu acredito que, em grande parte, aí você tem razão, né? O agro anda independente né? Continuamos trabalhando e vamos ter uma ótima safra, vi os números do Rally da soja, né? E teremos uma grande safra, um clima bom, e continuamos trabalhando. Mas tivemos aí declarações que causaram ruído, tanto por parte do presidente da Apex, por parte do próprio BNDES, né? Então, tivemos alguns dados aí que causam ruído no setor, mas, ao mesmo tempo, tivemos aberturas de novos mercados, a China voltou a importar rapidamente, né? Tirou o embargo da carne brasileira de forma rápida, e esse novo governo levou muitos empresários para a China, o que mostra essa aproximação também com o setor. Então, vou passar a palavra aqui para o professor Roberto Rodrigues para complementar essa análise que você trouxe aqui para a gente. Oi, Letícia, obrigado. Marcos, é um prazer estar com você aqui mais uma vez conosco no Conexão. E estou vendo aqui nossos amigos todos saudando a gente aí, viu, Letícia? O Jordão, o Nicolau, a Andréia, os nossos amigos estão atentos à nossa conversa aí. Mas Marcos, de fato, a Letícia tocou alguns pontos que foram preocupantes, né? A Tereza Campelo, dizendo que a agricultura brasileira não é sustentável, que não olha para o interior, que precisa ter mais verde, uma coisa como se nós fosse uma atividade não adequada, e todo mundo sabe que isso é adequada à nossa atividade, os padrões melhores do mundo todo na sustentabilidade. E o próprio Jorge Viana, presidente da Apex, que é uma figura boa, conhece a agricultura, acho que tropeçou um pouquinho lá na China também. Mas as coisas vão acontecendo. A preocupação hoje, grande, é com o abril vermelho, né? Você tem razão, por enquanto está meio cor-de-rosa, mas o anúncio é que vem um abril vermelho muito forte. E aí tem essa coisa dos governadores. O governador de São Paulo, Cid Freitas, o governador de Minas Gerais, o Zema, foram claramente, vigorosamente, Mato Grosso do Sul também, Goiás também, aqui não vai ter invasão, nós vamos tirar. Agora, em outros estados, como a Bahia, a coisa está um pouco mais morna, né? E isso é uma preocupação grande, porque instabiliza o pessoal do campo, né? Dá uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Então, realmente, precisa ter uma ação do governo federal como um todo, não governos estaduais, ou um ministro ou outro,
se pronuncia. Tem uma posição clara do governo contra a invasão de terra. Afinal de contas, é ilegal, e ilegalidade, assim como o desmatamento ilegal nós não podemos aceitar de jeito nenhum, nem incêndio criminoso, também invasão de terra não podemos aceitar de jeito nenhum. Mas há outros temas, viu, Marco, que estão incomodando aí, por exemplo, o tema de safra grande. Não? Nós vamos colher uma safra de 150 milhões de toneladas de soja, estava gigante, 150 milhões de toneladas de soja, é um negócio bárbaro, né? Agora, estão plantando milho safrinha, está terminando já o plantio de milho safrinha. Se for uma safra grande também, vai ter problema de armazenagem, viu, Marco? É sério de armazenagem. Não tem armazém para tudo no Brasil. Então, vamos ter problema lá pela frente. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, não sei se você pode fazer uma análise para mim. Como é que você está achando do arcabouço fiscal para a agricultura? Como é que isso nos afeta dessa forma? Não sei se você tem alguma análise sobre esse tema mais específico. Ministro, eu ainda não mergulhei nesse tema com relação especificamente ao agro, tá? Mas, de maneira geral, o que eu estou verificando, ministro? Estou verificando uma posição do STF contrária a... E eu realmente fiquei até um pouco surpreso, né? Eu não esperava. Quando eu digo não esperava, é que as decisões dos nossos tribunais superiores, elas nunca são eminentemente e simplesmente técnicas. Elas têm que versar sobre política, têm que versar sobre a sociedade como um todo, e têm que versar sobre consequências econômicas, né? Enfim, toda decisão de uma Suprema Corte, ela tem que ser 360 graus, quase que holística. O atual posicionamento do STF foi contrário às taxações estaduais, foi contrário à taxação indiscriminada do agro, tá? Eu achei que isso foi uma grande vitória do agro como um todo. Mas, desta forma, o arcabouço fiscal, como ele se apresenta, a meu ver, ministro, ele não vai impactar significativamente o agro. Ele vai trazer impacto à sociedade. Quando eu digo impacto, não estou dizendo que é impacto negativo. Ele pode até ter algum impacto, depende da visão. Negativo no começo, e visando um longo prazo de sustentabilidade para o país, né? Mas eu acho que é um grande passo. A movimentação ela é esperada da reforma tributária há muito e muito tempo. Então, de qualquer forma, trazer isso à baila para discussão no Congresso já é uma vitória. Acima de tudo, já é uma vitória. O que vem e o que vai ficar, o que será ficado? Bom, aí é toda uma questão política. Joga mais para conseguir médio, coloca alguma coisa ali para tentar passar de maior interesse. É assim que funciona numa democracia. E não tem nada de anormal nisso. Mas, especificamente ao agro, ministro, eu não acho que vai trazer grandes impactos, não. Sinceramente, eu acho que nós permanecer... Claro, né, vamos mudar... Se trouxesse uma mudança de matriz direta ao agronegócio, direta ao produtor rural, né? Se conseguir fazer isso, aí realmente eu acho que impactaria. Mas eu acredito que a matriz fiscal do agronegócio para o produtor rural, ela vai ficar como está. E ficando como está, porque nada diferente vai passar. Tomara que seja certo. A preocupação é que o arcabouço fiscal prega uma abertura maior de gastos, né? O que significa que precisa receber mais dinheiro, precisa mais tributo, mais imposto, né? Então, a preocupação é que isso recaia sobre a agricultura, a tributação na agricultura para compensar os gastos nacionais do governo. Então, me preocupa é isso, de certa forma, a questão tributária, embora o governo diga que não vai acontecer, mas me preocupa esse tema, e também o crédito rural, recurso para o crédito, né? Que pode ser que haja uma falta de crédito rural para
para a demanda toda que a agricultura brasileira tem. Mas isso é certo. Não, nesse ponto aí eu estou acompanhando. Tive, inclusive, ministro, com o subsecretário responsável pela política de crédito aí, né? Não, responsável é o ministro, lógico, né? Mas é um dos grandes estudiosos, e isso vai ser afetado. Isso já está afetado, tá? Mas, na verdade, outro dia eu estava conversando, sabe, ministro? O Paulo Guedes quis fazer isso. A bancada do agro se levantou e segurou. Qual foi a posição do Paulo Guedes? Falou assim, o agro já está grandinho, já é adulto e já consegue andar sozinho pelas próprias pernas. Não precisa do dinheiro do governo para plantar. Essa foi a posição do Paulo Guedes, né? Não precisa do dinheiro do governo para plantar. Ele tem totais condições e está maduro o suficiente para buscar no mercado privado, buscar dinheiro no mercado privado, né? E aí nós, governo, ficaríamos com agricultura familiar, com infraestrutura para o agro, prepararíamos aquilo que realmente é papel do governo para amparar e suportar o agronegócio, não com financiamento direto. Porque eu não sei até onde eu não deixo de concordar com ele, né? Se apertar um pouquinho mais os bancos aí, claro, a Selic está muito alta, mas até outro dia atrás as contas estavam praticamente elas por elas. O custo do financiamento oficial e o custo do financiamento privado estavam praticamente equilibrados, né? E estando equilibrados, o privado é muito mais rápido, tá? Então, o que eu via muito, vejo ainda, né, ministro? Eu vou organizar tudo em formato de holding, vou profissionalizar, eu já sou um produtor grande que preciso me organizar e apresentar balanço, isso vai facilitar, vou buscar dinheiro direto no mercado de capitais. A moda agora é essa, né? Vou buscar através de CRA, dinheiro barato. Esse é mais barato que tudo, hein? Não tem nada mais barato que pegar dinheiro direto, tá? Para isso, você precisa estar organizado, você precisa ter balanço, compliance, enfim, tudo o que precisa. Aí o produtor falava assim, mas estas propriedades aqui eu preciso deixar separadas na pessoa física porque eu preciso captar recursos oficiais com elas. Ou seja, na verdade, ele nem faz conta. Já é dos usos e costumes do produtor rural. Falando, mas como que eu vou ficar sem pegar o dinheiro oficial, né? Isso está começando a mudar. E essa profissionalização, ao meu ver, ministro, eu gostaria até de te ouvir, ela está trazendo todos esses cálculos. É por isso que essa turma, inclusive, vamos dizer, ela já sabe lutar contra os impostos, fazer sua pressão junto ao Congresso para falar, sabe por quê que eu não devo pagar mais impostos? Por isso, e apresentar essas razões. Eu não estou dizendo que não vai aparecer nada, ministro, no arcabouço, na tentativa de afetar o agro. Eu só acho que a bancada, a minha opinião pessoal, eu só acho que a bancada do agro é muito forte. E eu acredito que não seria inteligente, nem para o ministro e nem para o governo federal como um todo, peitar os representantes do agro do Congresso. É por isso que eu acredito que nós não seremos tão afetados assim. Marcos, você trouxe uma coisa muito importante, professor Roberto, que o que está se discutindo no arcabouço fiscal está dependendo exclusivamente da Receita, né? Não fala em cortes de gastos públicos e reforma administrativa. Então, voltou o foco em aumentar os programas do governo, né? E não uma cara de governo novo aí, e isso nos preocupa. E o Marcos trouxe essa parte. O Brasil é muito grande, tem vários níveis de produtor rural. Esses dias eu ouvi uma classificação que eu acho que faria muito mais sentido, era a gente trazer
ao invés de pequeno, médio, grande, né, dessa profissionalização, é trazer um agronegócio com baixa tecnologia e pouco investimento, média tecnologia, médio investimento e grande tecnologia, grande investimento. Então, eu acho que o agro vai, sim, se profissionalizar cada vez mais, tem buscado dinheiro em diferentes mercados, não dependendo só do crédito rural, mas estamos no centro da cesta básica, temos uma inflação ainda alta, né, uma taxa de juros tentando controlar isso daí, e a política monetária e a fiscal ela tem que andar junto, né? A gente já viu isso acontecer no Brasil e em diversos países aqui do lado, então acho que o melhor é não arriscar. A ideia seria realmente ter um controle desses gastos públicos para que a gente possa não se fixar o arcabouço somente dependendo da receita. Né? A receita pode ser maior, inclusive, com uma inflação maior. Então, temos que ficar atento aí nos próximos dias. Mas queria só trazer para cá, temos vários comentários, né? Nelson, Nicolau, que está sempre conosco aqui, José Vieira Jordão, né? Falando conosco aqui, Andréia, Giovanni. E temos uma pergunta que as informações que menos divulgam é sobre o mercado de carne. Por quê? Do Jimmy. Eu acho que a gente pode trazer isso daqui, se comprometer a trazer um pouco mais nos próximos programas, Jimmy, sobre o mercado de carne. E com tanta coisa acontecendo, né, tem hora que as nossas discussões aqui não focam nesse mercado. Temos aqui também, nesse momento, em várias cidades aqui no Mato Grosso do Sul, existe um sentimento de retração no mercado desde as eleições. Isso pode se estender como insegurança ou existe alguma crise no setor? E depois, a insegurança jurídica do marco temporário das invasões no campo tem reduzido as expectativas de investimento pelos produtores. E eu queria voltar um pouquinho no tema, antes de passar para o professor Roberto, né, para ajudar a responder essas questões, no tema do Abril Vermelho. Então, a gente teve aqui, esse final de semana, uma reportagem da Veja, em que o líder do MST, ele anunciou que o movimento vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros. Então, a gente citou alguns estados aqui, dos quais os governadores estão fortemente contra, né, essas invasões, e ele falou que vai ter vários tipos de mobilizações, marchas, vigílias, ocupações de terra, mil e uma formas de pressionar, né, que a lei, de acordo com a visão dele, seja aplicada. Nós sabemos que, dentro desse governo, o MST já nomeou, né, alguns coordenadores, e como a secretária de Diálogos Sociais e Articulação de Política Pública da Presidência da República, e o coordenador de produção das cooperativas do MST, o Milton José Fonazieri, também assumiu o cargo de secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E uma conversa, né, com a frente parlamentar, eles têm, o Marcos trouxe, né, com forte essa frente do agronegócio, e eles têm lutado veementemente contra isso, estão empreendendo muitos esforços para que isso seja tratado como terrorismo, como crime inafiançável, e que os participantes dessas invasões não possam participar de nenhum benefício do governo, né? Porque essas invasões, elas geram instabilidade política, econômica, insegurança jurídica, e vai contra a legislação brasileira, que traz a segurança da propriedade privada como pilar. A gente sabendo que tem pessoas ali que já foram nomeadas do próprio Movimento Sem Terra, e tem um diálogo com esse governo, eu tenho certeza aqui que o governo, se ele empreender esforços, né, queria ouvir vocês, mas eu acredito que se o governo empreender esforços, ele consegue ampliar esse diálogo e resolver essas questões, né? Ele tem abertura e condição de dialogar com esses movimentos e não trazer essa instabilidade jurídica para o Brasil, que é extremamente negativa. Professor Roberto. Bom, você colocou uma palestra para ele falar aqui, Letícia, tanto assunto, né? Eu quero tomar um pouco a fala do Marcos, mas também ouvir aqui esses comentários que você referiu aí, da Ana Cláudia, que fala sobre o marco temporal de terra, uma outra pergunta do pessoal do Mato Grosso do Sul, que há uma retração de investimentos, se tudo não é uma preocupação ou um temor que as coisas piorem no governo. Eu quero retomar para esse fim, tanto para a Ana Cláudia quanto para o pessoal do Mato Grosso do Sul, uma fala do Marcos. E eu já falei sobre isso várias vezes aqui no nosso programa.
hoje nós temos uma fortaleza enorme no parlamento brasileiro. Nós temos uma frente parlamentar agropecuária, quase 300 deputados federais e senadores, um grupo forte, mais da metade do Congresso brasileiro faz parte da frente parlamentar agropecuária. Então, essa questão do marco temporal está na ponta da língua de todo mundo, se fala o tempo inteiro nisso aí. O tema do MST, há uma ideia de se criar uma CPI para analisar de onde vem o recurso do MST, como é que tomou tanto posição no governo, como é que as invasões vão acontecer. Então, o parlamento está tomando um lado muito forte ao lado do produtor rural brasileiro. E isso pode, espero que mitigue bastante o tema de uma ala do governo, sobretudo do desenvolvimento agrário, que tem uma inclinação realmente mais para a esquerda e que não atrai o produtor rural brasileiro de maneira significativa. Então, essa frase do Marcos me chama a atenção. Nossa expectativa é que o parlamento brasileiro mitigue problemas que possam acontecer com a radicalização ideológica. Por outro lado, é preciso também lembrar outro tema que o Marcos colocou, do mercado financeiro hoje. Né? Viu, Marcos? Os títulos do negócio, LCA, o CRAS, LCA, fui eu que criei junto com o Seguro Rural, há 20 anos atrás. Eu criei isso em 2003, 2004. Né? Por quê? Porque a ideia era exatamente essa. Você, com um seguro rural funcionando de verdade, dois fatos acontecem. O primeiro fato é que a seguradora não vai emprestar seguro, vai tomar o seguro, vai vender o seguro para o produtor rural que não tem a tecnologia. É óbvio que o risco do segurador será muito maior. Então, o seguro puxa a tecnologia para cima, o nível tecnológico melhora com o seguro. Por outro lado, atrai o crédito privado. Com o seguro funcionando, o banco privado virá apoiar a agricultura, porque tem interesse nisso aí. O seguro vai inibir problemas de garantias, né, que o segurador teria. Então, eu acredito que com o seguro funcionando na plenitude, esses títulos todos, mas as cooperativas de crédito, o crédito rural vai ficar muito mais independente em relação ao sistema público. E aí, como você falou, isso fica para o pequeno produtor, que é essencial que aconteça, que seja bem assistido. Mas tudo isso depende do arcabouço fiscal, da reforma tributária e da estrutura do governo. Então, ainda estamos, como a gente fala na roça, ainda está e veremos. Vamos ver o que vai acontecer para frente aí. É isso mesmo. E tivemos também uma notícia de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, que o agro formaliza 360 mil empregos em 3 anos. E apesar da pandemia... Inclusive com a pandemia, quer dizer, todos os setores perderam empregos, perderam valor, o agro não só não perdeu, como empregou mais, e a massa salarial cresceu por causa da digitalização. Exatamente. Então, temos aí um agro que emprega, que toca essa economia aí, e uma força muito grande para a gente discutir esses grandes pleitos que estamos tendo, né, em Brasília. Mas, ainda dentro desses empregos em 3 anos, a massa salarial cresceu, né? Apesar da pandemia, continuamos crescendo os empregos formais, e agora temos a inteligência artificial, que é um tema recorrente, né? Tem vindo... os chats de GP, as pesquisas que vão substituir inúmeros profissionais. Várias profissões não vão existir, né, num futuro próximo. E o agro ele tende a continuar empregando, a continuar trazendo pessoas para dentro. Em muitos postos a gente não deve perder, né, esses postos de emprego, mas em outros, no que diz respeito a máquinas, né, que vão dirigir sozinha, por satélite, os drones que vão estar aplicando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, professor Roberto, sobre essa evolução dos empregos no agro, o que você vê aí para frente. É interessante, esse foi um trabalho feito pelo GV Agro, foi o Felipe Serigati com o time dele, que fizeram um trabalho muito bem feito, analisando esses 3 anos com informações muito precisas sobre formalização do emprego e redução, portanto, do emprego informal, né? O agronegócio hoje tem 40%, pouco mais de 40% de empregos formais, contra 38% tinha 3 anos atrás. Então, houve um crescimento. Agora, tem umas coisas interessantes aí, Letícia. A agricultura aumentou 10%, e a pecuária 3,2%. Então, mas a pecuária aumentou tão pouco assim? E aí é que está uma explicação muito bacana do pessoal do GV Agro. Diz o seguinte, a pecuária, primeiro, tinha menos
emprego, menos mão de obra. Mas o que houve foi de modernização de gestão da pecuária, uma modernização tão forte, controles, custo de produção, rastreabilidade, certificação, foi tão forte a modernização da pecuária que o que aconteceu foi uma troca. O pessoal menos qualificado foi embora para outras atividades e a pecuária contratou gente mais qualificada, exatamente como você falou, na área de TI, gente na área de gestão, propriamente dito. Então, você tem um menor número de pessoas, aumentou menos na pecuária do que na agricultura, porque houve uma troca de gente. Foram demitidas pessoas não qualificadas e a pecuária contratou gente muito mais qualificada hoje. Então, a massa salarial aumentou na pecuária também, como aumentou na agricultura. É isso mesmo que está acontecendo. Há uma visão curiosa, inclusive, em relação a rejuvenescimento da gestão da agricultura brasileira. Tive uma conversa de que, no Brasil, a idade média do produtor rural é 45 anos. Na Europa, é 62 anos. Então, isso está melhorando, está trazendo mais jovem para o campo por causa da digitalização. Então, é uma notícia inspiradora para nós. A agricultura está tecnificando a gestão, tecnificando os controles todos, não só contábil, mas o que você falou, na área de mecanização, drones, tudo hoje digitalizado. Você vai ter controle de máquina agrícola andando pela fazenda o tempo inteiro. Você sabe quanto está gastando de combustível, o que o serviço está fazendo, quanto gastou de defensivo. É um processo muito mais rigoroso de controles. Tudo com digitalização, o que significa uma modernização na gestão com gente jovem ensinando a internet das coisas. Então, é uma coisa formidável. No entanto, ainda a formalidade de trabalho no agricultor, 40%, ainda é menor que na cidade. E o que o pessoal da GB acha é que isso se deve ao fato de que a grande maioria dos produtores brasileiros, a grande maioria, trabalha na pessoa física e não na jurídica. Então, isso deixa de ser fundamental ter controles mais rigorosos e aí fica um pouco mais no trabalho informal. Agora, o mais importante de tudo isso, Letícia, para mim, é que há uma discussão sobre a terceirização. É importante a terceirização, mas não pode acontecer de jeito nenhum que a terceirização traga instituição tipo trabalho análogo à escravidão. Isso não pode acontecer, porque senão nós vamos perder o trem da terceirização. O tema de controles efetivos na mão de obra também tem que ser bem rigoroso, porque está todo mundo de olho na agricultura nesse aspecto aí. E a agricultura trabalha com muito mais justiça e preocupação com o social do que os setores até urbanos. Então, preciso tomar cuidado para a gente não perder o trem da terceirização. Esse tema é muito importante. Não, pode falar, Marcos, por favor. Só antes de você continuar, para a gente não perder aí o encadeamento, né? Eu queria só complementar a fala do professor Roberto em 2 pontos. Primeiro, eu tô gravando, né, o programa. Nós estamos ao vivo, né? Não estou gravando, estou participando aqui, né? Nós estamos ao vivo. Aqui, estou na Bolívia, aqui em Santa Cruz de la Sierra. Vim trabalhar aqui. Aqui são 17h04, no Brasil, 18h04. E aí, sobre a juventude do nosso agro, professor Roberto. Eu conversando, tem muitos brasileiros aqui, né? Conversando com um deles, ele falou assim, Marcos, hoje, agora não, essa semana que passou, eu recebi uma ligação de um rapaz de Uberlândia. Me disseram, um boliviano falou que ele ia me ligar, passou meu telefone, e aí ele ligou. E ele está interessado em terras aqui, em ver como é que é o plantio, como é que é o agro. É um rapaz de 22 anos. E a conversa dele é conversa de gente que sabe o que está falando. É conversa de gente que conhece do agro, que sabe onde quer chegar, que sabe o que quer. Então, isso não importa. O que importa é um rapaz de 22 anos querendo saber do agro já atravessando fronteiras, né? Olha só. E a Europa com 62 anos de média, certo? E quanto à terceirização, o que eu gostaria de colaborar é o seguinte, ministro. Essa discussão
foi enfrentada muito recentemente, tá? Recentemente que eu falo semana passada, retrasada, agora mesmo, pelo STF, que derrubou a posição do Tribunal Superior do Trabalho, que havia condenado a terceirização, tá, como ilegal. O STF corrigiu essa posição do TST, dizendo: a terceirização é válida, veio e vai ficar. Então, no agro também será assim, tá? Então, eu só queria, Letícia, desculpe interromper, mas assim a gente não perde o encadeamento. Agora eu passo para você, e eu acho que a gente precisa falar mais um pouquinho sobre o Abril Vermelho aí, né? Mas você que manda, Letícia, você que está na condução, você que está no leme do nosso veleiro aqui, né? Eu, professor Roberto, curtindo o vento, né, professor Roberto? Foi ótima as suas observações aí, a terceirização também é importante, o que a gente tem que fazer é trazê-la de maneira legal, né, continuando com as boas práticas que a gente tem dentro do setor. Só resgatando, na semana passada, a gente trouxe aqui uma entrevista com o pessoal da Serasa Experian, um presidente da Serasa Experian, e eles fizeram um levantamento, só recordando aqui para os nossos ouvintes que não estiveram conosco na semana passada, eles fizeram um levantamento dos produtores rurais que buscaram crédito no ano passado. Então, dentro de 1.600.000 de produtores rurais, o número de 1.600.000 buscaram crédito no rural no ano passado, e eles levantaram todas as documentações necessárias para que esse crédito fosse feito. Foi um trabalho feito igual o Serasa já atende, né? Alguns bancos, instituições, fornecedores, e foi um resultado surpreendente, né? Eles pegaram uma amostragem de 10%, mas 99% dos produtores rurais cumprem as práticas ESG, 100% das práticas. Então, assim, que a gente consiga que esse 1%, né, não faça um barulho tão grande a ponto de manchar essa reputação do agro, que realmente é um agro sustentável, social e tecnológico. A gente tem visto aí pelos números na economia, pelos números dos empregos, e então temos muito o que valorizar, né, e trazer esses dados sempre. A Serasa é uma instituição independente, né, os maiores clientes não são do agro, e agora a gente tem esses dados aí dessa pesquisa bastante qualificada. E você trouxe, Marcos, no começo aí a necessidade, né, dentro da nossa discussão dos 100 dias, a necessidade de profissionalização desse produtor rural, né, de governança, de trazer, de passar para um outro patamar, né, buscar crédito fora, ter diversas possibilidades. O professor Roberto trouxe a necessidade do seguro. Mas eu queria entrar num tema aqui que para mim é muito caro, que é a educação. Acho que através da educação a gente vai garantir esse rejuvenescimento e uma sucessão do agro cada vez maior, né? Trazendo a educação estando no radar de todos, a gente se preocupar com os dados que sejam inseridos na educação e sejam dados científicos, tragam a realidade atual, para que esses jovens possam sair, nos ajudar nesses desafios que ainda temos, né, que superar. E foi trazido também a modernização na gestão e mão de obra qualificada. Então, todos os temas aqui que trouxemos, eu acho que me passa pela educação. Oi, Letícia, travou um pouquinho a sua imagem aí, então eu vou aproveitar que você está travadinha aí, e vou falar para você o seguinte: ontem publiquei um artigo no Estadão falando sobre educação mesmo, exatamente sobre educação, sobre a importância da educação ser bem feita, porque só a educação bem feita garante o futuro adequado para o país. E nesse artigo de ontem, Letícia, falei de você do seu programa extraordinário, do teu grupo maravilhoso de pais e mães e pessoas envolvidas com educação no tema de material escolar. Viu, gente? Eu queria que a Letícia falasse sobre isso agora, mas enquanto ela está escondidinha da gente, vamos tratar desse tema. A Letícia é presidente de uma associação chamada
Associação de Olho no Material Escolar. Oi, Letícia, você voltou? Eu estava começando a falar do artigo de ontem, que está tendo educação, e levantei o tema do de olho no material escolar, falando sobre você e seu trabalho. Você não quer contar um pouquinho, pessoal, como é que está o de olho no material escolar hoje? Travou de novo. Travou de novo. Bom, então vamos lá. Um grupo de... Há 2 anos atrás, mais ou menos, pouco mais de 2 anos, um grupo de pais e mães do estado de São Paulo levantou material escolar para pessoal do primeiro e segundo grau, criançada do primeiro e segundo grau, e começou a observar que havia muita informação distorcida sobre a agricultura. Muita informação grave sobre a agricultura, criticando a agricultura, descendo o pau na agricultura, questão ambiental, questão do trabalho escravo, questão de desmatamento, uma série de informações que não são mais verdadeiras, que no passado pode ter acontecido, mas que hoje não acontece mais na agricultura brasileira, que é muito sustentável, muito bem desenvolvida. Então, esse grupo de pessoas, liderado pela Letícia, acabou entrando nesse material escolar todo e foi feito um trabalho espetacular. A Letícia se aproximando de editoras para compreender os autores desses materiais escolares, se era uma coisa de ignorância, desconhecimento, ou era uma questão ideológica, estava acontecendo. As editoras se aproximaram bastante da Letícia, da diretoria dela, montou uma associação mesmo, formal, para cuidar do assunto, e isso evoluiu para um trabalho recente que a Letícia comandou, contratando a FIA para examinar o material escolar. E agora, Letícia, deu uma pequena explicação, conta um pouquinho como é que é o trabalho do De Olho e como é que foi esse trabalho da FIA, por favor. Então, a gente contratou a Fundação Instituto de Administração, né, principalmente por ser uma instituição que tem notório saber, ela não está inserida no agronegócio, é uma instituição educacional, para que ela analisasse 80% do material didático comprado no último Programa Nacional do Livro Didático, em relação à ótica do agro. E as surpresas foram grandes, era uma percepção já do De Olho, mas agora a própria educação validou essa percepção e trouxe números bastante graves, né, para essa discussão. Então, primeiro, 40% do material didático contém mensagens sobre o agronegócio. Eu acredito que é por ser um setor extremamente importante para a economia e fazer parte da nossa história. Então, como Letícia, que o Brasil... Letícia, conta para nós quantos livros foram analisados, quantas páginas, para ter uma ideia de número, profundidade do trabalho da FIA. Dentro desses 80%, são 94 livros de 10 editoras, mais de 9 mil páginas, 3 mil horas de trabalho, e a gente tem aqui 11 mil páginas. Seu povo trabalho aqui, ele tampa, né, a visão. Então, de tão grande que ficou. Mas a ideia foi trazer quais os temas eram relacionados ao agronegócio. O resultado foi que 60% a mais. Travou a Letícia de novo. O resultado desse trabalho da FIA, o trabalho de alguns meses, olhando 94 livros e apostilas, 9 mil páginas, dando 11 mil páginas de análise. Continua, Letícia. 60% é contra a agricultura, não é? Exatamente, 60%, estão me ouvindo? Sim. 60% a mais de menções negativas, e desses 60%, 90% tem embasamento científico. Então, Sim. São menções negativas sem trazer exatamente a ciência, né? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Então, sem essa informação científica. Então, a ideia é trazer... Eu acho que é o único caminho que a gente tem para a educação é trazer mais ciência para os materiais didáticos. Isso a gente tem feito de diversas formas aqui e aproximando mesmo os setores produtivos brasileiros da educação. Então, agora, falando de agro aqui na próxima show, estaremos lá com Vivenciando a Prática, que é um dos nossos programas que traz esse ambiente educacional para dentro das feiras, para dentro das fazendas, da agroindústria. A gente vai estar com 3 mil alunos durante a AgriShow. Então, vai ser a maior ação
feita dentro de uma feira, né? A gente está participando de quase todas no Brasil, e existem histórias maravilhosas, né, que saem se vivenciando a prática. Então, crianças e adolescentes que se identificam, querem trabalhar no setor, enxergam o setor de uma maneira diferente, tiram suas dúvidas e se aproximam mais para a gente ter essa sucessão, né, esse rejuvenescimento no agro, a gente conseguir ocupar esses postos de trabalho que a gente conversou agora há pouco, que abrirão cada vez mais, e a gente precisa dessa moçada dentro, né? Gente, esse trabalho da associação de obra é tão importante, porque o que está acontecendo com esse material escolar, que é negativo, que não tem embasamento técnico, científico, como a Letícia falou, é educar crianças contra a agricultura. Acaba ficando com raiva da agricultura. Mas vai construir um país que hoje depende basicamente da agricultura, do agronegócio, se ele é criticado no material escolar. Então, esse trabalho que a Letícia está comandando, com os companheiros dela, da pessoa que está hoje em 16 estados, está no Brasil inteiro hoje, quase inteiro, e crescendo, todo dia crescendo com gente nova, associados novos entrando, para trabalhar todo mundo em conjunto para que melhore o material escolar. A Letícia já esteve com o ministro da Educação, já esteve com a Frente Parlamentar da Pecuária, tem apoio do Parlamento, do governo, do Ministério da Educação. Então, esse trabalho que está sendo comandado pela Letícia pode ser uma das coisas mais importantes da agricultura brasileira atualmente, porque vai mudar a informação. Sabe, uma informação que não é real, uma informação que não tem embasamento, para uma informação cientificamente embasada, com o apoio da Exalc e da FIA. Isso vai mudar bastante o material escolar, é muito positivo, é um trabalho fundamental a ser desenvolvido. E, aliás, né, Letícia, quantos eventos fez no ano passado já? Em feiras? Acho que foram 62 eventos, né? Foram 9 mil crianças atendidas, e fora isso, a gente conseguiu adentrar as maiores editoras do Brasil. Então, acho que isso que é bastante importante. Então, além de trazer, venha ver, né, venha participar disso conosco, através do Vivenciando a Prática, também os assuntos com as editoras têm avançado muito, e o ano passado a gente produziu uma série de videoaulas, que vai estar disponível agora na biblioteca virtual, na nossa agroteca, que está sendo feita junto com a Exalc, já vai sair agora em abril, e esse site, né, a Agroteca, eles são materiais produzidos com uma linguagem mais acessível para esse setor educacional, que vai ao ar para que o professor possa pesquisar, as crianças possam pesquisar e os autores também. Né? Então, nós produzimos essas videoaulas que estarão disponíveis lá também, mas elas já estão na sala de aula desde o começo do ano de 1 milhão de alunos. Então, os números do Vivenciando são 9 mil, né, que a gente atendeu presencialmente o ano passado. Esse ano a gente deve superar essa meta, mas através das editoras, que são o maior veículo, da principal ferramenta que esse professor tem na mão, a gente já está aí revisando, fazendo palestras para autores, e sempre junto, não é o de olho, é o Brasil, é sempre junto com as agências de pesquisa, os órgãos de pesquisa, a academia, a própria GV Agro, a nossa parceira, o INSPER Agro, nosso parceiro, a Exalc, Jabuticabal, e assim vai. Nós temos grandes parceiros no Brasil todo, trazendo a pesquisa para esse aluno. E esse aluno quer participar disso, né? Olha, isso é tão interessante, Letícia. Quem está nos ouvindo, procura ver esse negócio de olho material escolar na internet e se associa, porque não é só pai e mãe, é todo mundo que quer defender o Brasil, tem que olhar a verdade da informação, não a informação distorcida ou até ideologizada de maneira negativa. Ajuda o de olho, porque esse é o futuro do Brasil que está sendo conversado. Letícia, já falamos bastante de olho, agora vamos mudar de assunto um pouquinho. Na semana passada foi um congresso em Brasília, viu, Letícia? Um congresso sobre direito do agronegócio, interessantíssimo, com advogados do Brasil inteirinho, liderado pelo pessoal do IBDA, do Renato Buranello, e houve um painel sobre bioinsumos. E eu fiquei sabendo de coisas que, mesmo estando metido esse negócio até o pescoço, eu não sabia. Você sabia, por exemplo, gente, olha só essa informação, os biodefensivos no Brasil, não fertilizantes, só defensivos, pesticidas, etc., estão crescendo 60% ao ano. 60% ao ano. No mundo,
é 3 vezes menos do que isso. Menos de 20% no mundo. Menos de 60%. É um país que vai rapidamente em busca da sustentabilidade, de mecanismos que melhorem, digamos assim, a imagem brasileira lá fora. Então, é um trabalho espetacular. Mais informação. O pessoal que trabalha na área de bioinsumos defensivos agrícolas acredita que no ano 2030 esse setor vai valer 8 bilhões de dólares. Olha que coisa fantástica. Um setor que hoje é um setor pequeno, vai crescendo 100% ao ano, vai valer 8 bilhões de dólares daqui a 7 anos. Uma coisa maluca. E uma coisa importante, tem muita gente entrando nesse setor, é que o pessoal que é sério, que trabalha nesse negócio com seriedade, defende muito uma legislação mais rigorosa e mais ampla, para que o assunto seja mais normatizado e haja um controle melhor de qualidade de empresas trabalhando nesse assunto aí. Mas é uma coisa impressionante a quantidade de bioinsumos que o Brasil tem hoje em todo o território nacional, crescendo espetacularmente. É impressionante esse assunto, precisamos trazer, já que a gente falou de educação, trazer ele também para a educação como uma grande oportunidade, né? E a gente estava lendo aqui também, um tema que está em voga é o saneamento, né? E quantas oportunidades o marco de saneamento, que estão modificando, mas tem uma discussão acontecendo, mas e quantas oportunidades a gente teria aí, né? Em transformar, inclusive, esgoto em biogás e em adubos, né? Orgânicos também para a própria agricultura, né? Então, o Brasil, como um país tropical e com as tecnologias que a gente vem desenvolvendo nesses setores, a gente pode ampliar bastante e melhorar ainda mais do que já é ótima nossa matriz energética e aproveitar esses resíduos que hoje em dia são levados por caminhões, o próprio lodo desse esgoto é levado por caminhões, polui cada vez mais, é jogado em lixões, e esse biogás, o tratamento é feito, mas o biogás não é aproveitado. Então, temos grandes oportunidades no Brasil e vamos fazer com que todos conheçam essas novas oportunidades através da escola, através de uma boa comunicação também com a mídia. A mídia tem um papel extremamente importante para trazer essas novidades e o que o Brasil sabe fazer de bom. Muito, muito legal, Letícia. Meus parabéns. Olha, fantástico. Eu não conhecia esse seu trabalho. E professor Roberto, de tudo isso aí, vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Na verdade, a gente não precisa de um parlamento que vá buscar coisas para o agro. Não é necessário. Não é. Precisa só defender. Só isso. Só falar assim, olha, deixa o agro ir. Não, isso aqui não pode acontecer. Isso vocês não podem fazer com o agro. Deixa ele. Porque o agro faz sozinho. Isso que você falou, Letícia, tudo que foi falado aqui, sinceramente, nós não dependemos o agro é internacional. O agro anda sozinho. Não atrapalhem o agro que ele vai. Esses bioinsumos. Não tem pesquisa. Eu tenho certeza absoluta. Existe zero de pesquisa estatal nisso. Isso é tudo pesquisa privada. O agro cresce. Sabe o que eu sinto, Letícia e professor Roberto? O agropecuarista brasileiro tem paixão pelo que faz, ele acredita, ele investe porque ele tem paixão, ele tem propósito. Eu estou lendo um livro que se chama Jogo Infinito, né? Então, é super interessante, eu indico para todo mundo, acho que é John Sinek. O pensamento infinito é o pensamento que vai além do simplesmente ganhar, do simplesmente bater uma meta. E eu vejo o agro assim. Eu vejo. Então, quando eu ouço esse trabalho que o pessoal está fazendo, Letícia, o bioinsumos crescendo 60%, um agricultor brasileiro de 22 anos buscando informações fora do país. Gente, que isso? Isso é uma maravilha, né? Isso é de dar orgulho. Isso é de dar orgulho, viu, Letícia? Eu queria puxar um assunto rapidinho, Letícia. Eu sei que já está avançado, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o Abril Vermelho.
tá? Prometo que serei breve, mas eu acho que nosso pessoal precisa de um pouquinho mais de ideias aí para pensar e para se posicionar. Você me permite puxar esse assuntinho, Letícia, professor Roberto? Claro, Marcos. Depois vamos encaminhando para o final, mas podemos discutir um pouco mais. Tá, então, o que eu vejo aí, né? Esse movimento do MST, ele é um movimento político, não é um movimento que busca terras para quem não tem. É um movimento político, tá? A posição do governo, gente, isso é tudo opinião minha. Posição do governo, ele não é favorável, eu vou explicar por que não tem que ser, as invasões de terra. Por outro lado, esses caras apoiaram a eleição do atual governo. Então, também não dá para, vamos dizer, bater neles definitivamente. Então, o governo é mais ou menos assim, ó, vou nomear 2 aqui, mas também não dá aquele apoio, o governo federal, estou dizendo, também não dá aquele apoio assim, invade ali que eu seguro aqui, isso não estou vendo acontecer. Então, é político. Agora, como é que se combate posição política, ministro? Como? É ilegal. O que é ilegal, não tem o que discutir. Desmatamento é ilegal, invasão de terra é ilegal. Então, a posição do governo tem que ser pró-legalidade. Pró-legalidade. E política se combate com política. Então, onde é que eu queria chegar? A posição de todos os nossos órgãos, de todas as instituições que apoiam o agro, das associações de produtores, que são muito fortes, tem que ser junto ao parlamento para fazer política contra. Porque a minha grande preocupação, Letícia, é o seguinte: se a justiça não agir, eu temo que os produtores brasileiros que estão organizados façam a justiça pelas próprias mãos. Já que eu não tenho justiça, eu vou defender o meu canto. Já que agora nós estamos organizados, nós temos mídias sociais, nós temos WhatsApp, nós temos tudo, então vamos nos reunir para combater. Aí o combate chega no campo. Isso é um problema e nós corremos o risco, isso eu temo, agora para abril, de novos Eldorado, do novo Eldorado do Carajás, mas não com a polícia, entre os proprietários de terra e os invasores. Isso é gravíssimo. Eu acho que o governo federal, ministro, se ele tem que fazer alguma coisa, é proteger, acima de tudo, a vida, intercedendo para botar ordem nisso, tá? O STF tem que agir para trazer a legalidade e para trazer a segurança social e evitar mortes, tá? Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Eu não estou vendo grandes problemas com conseguir uma reintegração de posse. Claro, existem estados que são mais ideologicamente ligados aí ao que pensa politicamente o MST, que isso aí pode trazer um pouquinho. Mas os estados grandes produtores do Brasil não têm esse problema nos seus governos estaduais. Ótimo. Então quer dizer que está tudo bem? Não. Eu acho que deixar isso na mão do grupo de invasores e do grupo que quer proteger suas propriedades é perigosíssimo. Mais um detalhe para fechar. O governo federal não quer desapropriar nada, pelo simples motivo de não querer pagar indenização. Por que não quer pagar indenização, Letícia e professor? Porque a indenização é com base no preço da terra, avaliação do preço da terra. E terra hoje no Brasil está muito caro. O custo família, é chamado custo social, para assentar uma família, começa com R$220 mil. Tá? É muito mais barato para o governo, para assim, vou te dar um apartamento, minha casa, minha vida de R$150 mil, pronto, acabou, minha dívida com você está paga, do que começar com 220 e ficar atrelado com essas famílias por mais tempo. Então, o governo federal não tem interesse na desapropriação por razões financeiras. Então, dificilmente sairão desapropriações, serão casos muito particulares de desapropriação. Então, essa turma invade e pede para o governo o quê? Desaproprie e dá para mim, né? E se isso não vai acontecer, olha, vamos agir antes para evitar o conflito.
tá? Então, essa é a minha colaboração com relação ao Abril Vermelho. Então, ótima colaboração e volta naquela observação, né, que a gente fez aqui anteriormente. Isso é ilegal, a lei deve ser cumprida com bastante rigor e o governo precisa ampliar o diálogo e resolver essa questão, porque ele tem condição, sim, de dialogar, se ele empreender esforços para isso. Então, esperamos, né, que, igual você falou aí algumas vezes, Marcos, que se o governo não atrapalhar, o agro segue entregando esses números maravilhosos que comentamos alguns aqui. Então, que crie condições, né, para que os produtores rurais possam trabalhar e não tenhamos que ter esse tipo de ação que não beneficia ninguém. Né? Muito melhor o diálogo do que a resolução e cumprimento das leis do que um embate, seja ele qual for. Né? Eu acho que ninguém está querendo isso. Mas vamos encaminhar aqui para o final. Eu vou... Tem uma pergunta só aqui, né? Como podemos ajudar o De Olho no Material Escolar a andar mais rápido? Então, eu já vou terminando aqui a minha fala também, já respondendo isso para a Ana Silvia. E o De Olho no Material Escolar tem muitos desafios, né? Temos números entregues, temos vários tipos de projeto, e as empresas que se interessarem, as pessoas físicas também, se associando é uma maneira de ajudar muito, porque você está no dia a dia, e a gente tem feito isso organicamente no Brasil inteiro. São 91 cidades e 16 estados. A gente quer ampliar isso cada vez mais para que a pauta da educação esteja realmente no radar de todos. Então, nós temos um Instagram De Olho no Material Escolar, lá tem uma ficha para cadastro, e empresas também podem ser patrocinadoras, podem participar com a gente desses eventos, dessa recepção de alunos, né? E grandes centros de pesquisa podem nos ajudar também com as editoras, é o que a gente tem feito, colocá-los nessas questões. Então, tem diversas formas, venham nos conhecer através do site, deolhonomaterialescolar.com.br, ou através do nosso Instagram e LinkedIn. Então, eu queria passar a palavra agora para o Marcos, para as considerações finais, e depois um belo fechamento do professor Roberto Rodrigues, que nos encanta nesse programa. Bom, Letícia, eu acho que eu deixarei por conta da minha fala com relação ao Abril Vermelho, como minhas considerações finais, apenas complementando com o meu agradecimento de coração a você, ao professor Roberto, ao Marcelo, ao Tejon, e principalmente a todos que acompanham o canal, estão sempre com a gente aí nessas discussões. É muito bom estar com vocês, eu sempre aprendo e sou muito feliz quando recebo o convite para estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marco. Grande prazer tê-lo conosco. Marcos, foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, viu, Marco, pela participação. E as suas luzes foram boas para nós. O tema de defesa é importante. Uma vez eu ouvi um presidente da República assim, quem não defende o que tem não merece ter. Então, é preciso olhar isso com muito cuidado, para se defender, e a ideia é evitar a violência, mas só tomar cuidado com as coisas serem colocadas pela frente aí. Letícia, parabéns a você. Acho que hoje o De Olho deu uma caminhada boa aqui no nosso grupo. Espero que tenha bastante sócio novo do De Olho Material Escolar aí. E eu queria encerrar, Letícia, fazer um chamamento aqui. Amanhã, dia 11, das 2 às 5 da tarde, vai ter um evento lá no Anhembi, no pavilhão oeste do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, com 3 painéis muito interessantes. O primeiro painel é regras internacionais sobre desmatamento e comércio de alimentos. Como é que essa coisa do meio ambiente está afetando o comércio mundial de alimentos? E quem vai falar é o embaixador André Corrêa do Lago. O André Corrêa do Lago, embaixador célebre, famoso, ficou agora 4 anos na Índia, foi embaixador no Japão, foi embaixador na China, um homem com uma experiência internacional extraordinária, conhece a Ásia, trabalhou também na Inglaterra, eu estive com ele na Inglaterra, quando era secretário de embaixada, é um craque. E ele vai contar para nós como é que ele enxerga, e ele hoje é o responsável, é o secretário de Clima, Energia e Ambiente do Itamaraty, e está assumindo esse papel novo agora nesse governo. É um craque, e acho que vale a pena ouvi-lo. Então, 2 da tarde, amanhã no pavilhão oeste do Anhembi. Depois tem um outro painel, que é mercado de carbono e padrões privados e impacto das exportações brasileiras. Então,
regra internacional, mercado de carbono. E esse segundo, esse pelo Daniel Vargas. Daniel Vargas é o coordenador do Observatório de Economia, lá da GV, craque também, advogado para formação econômica, ficou em Harvard vários anos, então tem uma formação muito boa na área de economia e vai mostrar como é que o mercado de carbono vai funcionar e como isso afeta as exportações brasileiras de alimentos, dadas as regras que a Europa está criando, os Estados Unidos e a própria China estão criando. E o terceiro e último painel é muito interessante, é o impacto da propaganda no ambiente digital sobre hábitos alimentares no Brasil e no mundo. E vem aqui o Renato Dolce, que trabalha nessa área de comunicação em ambiente digital. Está acontecendo hoje é isso. Hoje é propaganda na televisão, no rádio, já não existe. Mas o peso maior da informação está nas redes sociais, está na área digital. E aí tem muita coisa acontecendo que interfere nos hábitos alimentares. Venha lá, gente. Venha assistir esse evento, vai ser muito interessante. Amanhã, às 2 da tarde, das 2 às 5 da tarde, no pavilhão oeste do Anhembi. É isso aí. Letícia, muito obrigado. Marcelo, obrigado. Amigos, telespectadores, boa semana para todos. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada, professor Roberto. Vai ser somente presencial ou online também esse evento? Online também. Online também. Bom, para divulgar aqui para nós. Inclusive, alguns temas aí, só feras participando. E o Daniel Vargas, por exemplo, já está nas editoras com 1 milhão de alunos assistindo eles, falando sobre descarbonização. Então, são esses temas que a gente tem que trazer para a comunicação e para a educação. Obrigada a todos, agradeço aqui todos os internautas, tivemos bastante conversa hoje aqui com eles, né? Não conseguimos ler todos, mas esperamos vocês segunda-feira que vem. Obrigada, Marcos, obrigada, professor Roberto, e uma ótima semana a todos. Um abraço, gente. Um abraço.